Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam esse vídeo. Eu sou o professor Thiago Romão, estamos começando aqui hoje mais um vídeo, que é o vídeo continuativo, né? Referente ao conteúdo da aula 2 do módulo de recursos humanos, tá? Módulo 1. Lembrando que nós temos dois módulos, recursos humanos 1 e recursos humanos 2. Ele é subdividido, esses módulos, ok? Então, galera, vamos lá dar, então, continuidade. Bom, pessoal, isso aqui é só os tópicos que a gente visualizou da nossa primeira aula, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar lá o canal que você vai ver lá na playlist da Escola Técnica Mônaco. Você vai ver aí o vídeo da aula 1 do módulo de RH1. Tá? Que são esses conteúdos que foram abordados lá, ok? Então nós falamos sobre conceito de organização, a questão da complexidade das organizações e os fatores, aqueles 6 atributos, né? Que de uma certa forma geram essa complexidade. Falamos sobre as eras da organização, né? Pegando desde a época que a gente contemplou lá na teoria das relações, da teoria clássica da administração, quando a gente começou pela administração científica e chegamos até hoje de uma certa forma sistêmica e informação, né? Falamos sobre o capital intelectual nas organizações, que é o capital humano, ou seja, as pessoas, a classificação desse capital como ativos intangíveis e que gera valor e agrega valor para as organizações. Falamos sobre as pessoas e a visão das pessoas pela própria organização num contexto antigo e atual. Falamos sobre a característica principal das pessoas, que é a questão da condição da cognição humana, os aspectos de motivação humana e, teoricamente, também os objetivos individuais, né, e organizacionais, que é a confluência entre as pessoas e organizações e que, de uma certa forma, existe a área de gestão de pessoas por conta disso, ok? Beleza? Bom, então vamos começar aqui. Então agora a gente fala sobre os sistemas de administração de recursos humanos, tá? E nesse sistema de administração de recursos humanos, a gente começa a perceber que a área de administração de recursos humanos ela é vista também como uma área de gestão. Por quê? Sabemos que administrar tem uma relação com uma arte de trabalhar com os recursos disponíveis para atingir um objetivo e, de uma certa forma, a gente precisa trabalhar os recursos organizacionais. E as pessoas são um recurso dessa organização, já que elas são vistas como ativos, né, intangíveis dentro dela, que elas têm uma capacidade. A empresa hoje ela vai investir nessas pessoas esperando, obviamente, um retorno, né? Mas, obviamente, que esse investimento que vai ser feito vai ser no sentido de promover melhorias, promover acessos, promover possibilidades, tudo bem? Bom, nesse sentido, já que a gente sabe que elas são vistas como recursos organizacionais, a gente sabe que a organização é um topo desse processo dos fatores de produção, que são eles de natureza, capital e trabalho, e que através dos fatores de produção, e aí é um contexto de economia, tem inclusive uma aula no canal que fala sobre isso, não é, se eu não me engano, não é aqui da escola, mas de uma outra escola, mas que eu falo sobre esse contexto econômico, inclusive dentro do sistema econômico, né, que a gente tem os 3 agentes lá. De uma certa forma existe o mercado dos fatores de produção, onde, de uma certa forma, o trabalho advém do recurso das pessoas, ou seja, o trabalho em si, né, ele vem do contexto que das pessoas, ou seja, da mão de obra, tá? Mão de obra. E aí essa mão de obra não é só vista como antigamente, que é o esforço braçal, mas é vista também a mão de obra pelo esforço, de uma certa forma, dinamizado, que está relacionado ao contexto de você o quê? Promover esforço intelectual, né? Num contexto que ofereça ali, de uma certa forma, algum diferencial para que você atinja um determinado objetivo, até mesmo esse esforço intelectual no sentido de promover melhorias, né, de coordenar esforços, né, para se atingir um determinado objetivo, tá? E aí
Os recursos utilizados, né, organizacionais, eles são classificados em... A gente tem os recursos administrativos, que é a administração geral. Então, dentro de uma empresa hoje, por exemplo, todas essas documentações, né, podemos assim dizer, toda essa troca administrativa que acontece dentro de uma empresa, independente da sua classificação, são os recursos administrativos. Nós temos os recursos materiais, que são o contexto principal, a matéria-prima, né? Tudo aquilo que vai se aplicar dentro da produção. Então, se eu vendo lanche, eu tenho que fabricar esse lanche, eu preciso desses materiais. Se eu faço pão, se eu fabrico bolo, enfim, eu estou dentro desse contexto. Do aspecto financeiro, que engloba não somente a questão da contabilidade, mas também pega a questão fluxo de caixa, capital de giro, como eu gerencio o dinheiro dentro da organização, como é que esse dinheiro é gerenciado, para onde ele vai, qual é a sua finalidade, tá? Então, de uma certa forma, tudo se contextualiza dentro desse contexto, tá? Tudo nessa dimensão que é o aspecto do dinheiro. Os recursos humanos, que é o nosso foco, né, de uma certa forma, esses recursos humanos em si é o seguinte: é o gerenciamento da mão de obra, mas é muito mais do que isso, o gerenciamento das pessoas, né, das suas necessidades, dos seus anseios, das suas habilidades. Por isso que existem lá o subsistema, né, que a gente fala de recrutamento e seleção, a gente fala de recompensar pessoas, a gente fala de, teoricamente, benefício, a gente fala de remuneração, a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente fala de avaliação de desempenho, e teoricamente tudo isso engloba, né, o contexto desse fator aqui, ó, que é o nosso foco principal. Obviamente que aqui ainda estou numa condição introdutória. E a gente também tem, né, teoricamente, os recursos mercadológicos, que está dentro do contexto que engloba muito a questão do marketing, né? Como a gente alcança o mercado, a questão de vendas, como é que isso acontece, ok? E aí, a gente tem aqui dentro de cada grupo normalmente essas divisões, né? Então, ó, nos recursos materiais, tudo que a empresa está relacionado à produção, e equipamentos, né, contextos, recursos financeiros, né, e as suas subdivisões, capital, faturamento, investimento. E repare que cada uma dessas situações são atividades que acontecem dentro dessa área ou desse departamento. Nós temos os recursos humanos, que são as pessoas e os seus cargos, que é o nosso contexto, né, de uma certa forma, o nosso foco de atenção desse módulo. Aí a gente tem os recursos mercadológicos, que é o marketing, né? Todo o processo do mix de marketing, todo o processo de análise de mercado, todo o processo de dimensionamento de vendas, enfim. E o processo das funções administrativas, que está dentro do recurso administrativo, tá? Bom, e aí a gente fala também sobre os estilos de administração de recursos humanos. O próprio ARH, ou gestão de pessoas, ela é muito influenciada por uma cultura organizacional. E o que é a cultura, de uma certa forma, né? No seu sentido mais simples, né? Podemos assim dizer, a cultura nada mais é do que um princípio de valores, de ética, um princípio de conduta daquelas pessoas que enraizam, de uma certa forma, aquela organização, tá bom? E aí existe uma teoria, que é a teoria de Gregor, né? Douglas Gregor, que ele fala sobre a teoria de X e Y. Até então a gente está entendendo aqui os contextos da humanidade. A teoria, ela dimensiona o seguinte, que existe a teoria X e Y e o seu contraponto. Enquanto a teoria X ela é centrada na produção, a teoria Y é centrada no empregado. Então, só existem esses dois contrapontos, tá? Nessa visão de Gregor, que é, na teoria X eu obedeço no contexto autocrático, e na teoria Y na democrática. Aí você vai começar a perceber que isso já foi visto lá na época depois da teoria das relações humanas, onde você começou a quebrar o paradigma da teoria clássica, da teoria da administração científica, e você começou a querer, em contrapartida, ver o ser humano como o agente principal, mas que ele não era visto. O próprio controle ele era visto de fora da teoria X, e aqui na Y é interno. A visão do papel gerencial na teoria X é uma supervisão próxima, aquela que está constante, tomando conta do colaborador. Aqui não.
já é um comportamento de apoio, você dá mais liberdade para essa equipe, esse colaborador poder atuar, tá? E dar autonomia. Na teoria X, o enfoque principal era muito no controle, na coerção e punição. Aqui não, é na possibilidade de você dar autonomia, que oferece a delegação e o crescimento e, consequentemente, gera recompensas. Na teoria X, as pessoas elas eram vistas como preguiçosas, ambiciosas e que elas tinham baixo nível de motivação. Já na teoria Y, as pessoas elas não gostam do trabalho por natureza, mas fazem o melhor nele quando elas estão motivadas e elas têm o controle da sua vida e da sua possibilidade de decisão de carreira e crescimento. Então essa é o contraponto entre a teoria X e Y de Douglas MacGregor, tá? Existe também a teoria Z, e na teoria Z, que é a teoria de William Walsh, né, que é um japonês, lá em 1982, ela surgiu na concepção japonesa de administração, quando nós começamos ali a falar sobre qualidade total, melhoria contínua, é um contexto de uma outra disciplina, mas foi obviamente pautada na produtividade do Japão, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, onde o Japão teve que se remodelar, teve que se reconstruir como nação e se reconstruiu oferecendo e tendo uma visualização de equipamentos, de produtos de alta qualidade, tá? E o Japão, o processo de decisão, ele era muito participativo e consensual. E ele obedecia, de uma certa forma, essa visão da teoria Z. Por que ela era vista como Z? Porque primeiro a gente começa pelo aprendizado e pelo crescimento, ou seja, a gente precisa ter as pessoas treinadas, a gente precisa visualizar essas pessoas capacitadas e elas devem aprender continuamente. Aí depois era vista as tarefas internamente, ou seja, a visão ela começava de forma interna, onde a gente capacitava as pessoas, depois pensava nesses processos, depois a gente partia para entender os clientes e aí por último a gente sabia que consequentemente renderia os resultados financeiros, tanto para a empresa, para os acionistas, para os stakeholders, que são todos aqueles que são envolvidos diretamente ou indiretamente no negócio, tá? E aí, no sistema também de administração das organizações de Likert, o que Likert falava, né? Que um modelo comparativo entre as duas organizações era baseado em cima da variação da participação das pessoas de um modelo a outro, onde de uma certa forma a gente aplicava esse modelo dentro da organização, tá? E ele utilizou diversas variáveis para poder classificar tais organizações. Essas variáveis elas eram subdivididas em 4 sistemas, ou seja, as pessoas eram vistas num primeiro sistema como um sistema autoritário e coercitivo, onde a direção dessas pessoas era totalmente baseada em cima da autoridade e de uma certa forma a motivação era feita pelo medo e pelo castigo. Já no sistema 2 era um sistema autoritário e benevolente, ou seja, ele era menos rígido, mas a motivação era baseada em cima de recompensa, mas você tinha poucos índices ainda de abertura, porque ainda existia ainda um fator autoritário. Já no sistema 3, era um sistema consultivo, ou seja, era menos rígido, mas mais arbitrário. Ele aceitava a participação, mas a decisão final era do superior. E o último sistema, que é um sistema teoricamente que a gente vê hoje muito em empresas de tecnologia, empresas que são mais participativas, é o sistema teoricamente que envolve a participação democrática das pessoas, que incentiva o trabalho em grupo, que promove ali, de uma certa forma, maior produtividade, ok? Nesse sentido, a gente, inclusive, percebe cada um desses sistemas, sistema autoritário benevolente, coercitivo, sistema consultivo e o participativo. E aí, havia-se aqui umas variáveis de comparação que a gente percebia olhando pelo processo decisorial, pelo sistema de comunicação, pela relação da pessoa e pela recompensa. Então, esses 4 fatores, eles se diferenciavam em cada um desses sistemas, tá? Então, a abordagem dessas variáveis, elas eram diferenciadas para cada tipo de situação. Aí a gente começa a ver uma visão da área de recursos humanos, ou seja, a gente tinha uma visão do RH, que é a visão da área de recursos humanos, aí começa também a se falar da área de gestão de pessoas e da gestão de talentos humanos. Cada uma tem uma concepção, mas não deixa de pensar ainda no contexto da área de RH, tá?
de recursos humanos. Ou seja, lá atrás, a área de RH ela via as pessoas como recurso produtivo somente que geravam o retorno para a organização. Consequentemente, depois as pessoas eram vistas como seres humanos e hoje elas são provedoras de competências que agregam muito valor à organização. Da mesma forma, lá atrás o tratamento ele era muito padronizado, aqui passou para individualizado e personalizado e se perpetuou. Já a busca lá atrás era uma atividade física ou intelectual. Agora aqui não, a busca é atividade física e mental e cada vez mais intelectual, que é o processo de transformação que a gente vê hoje. Por quê? Porque se a era industrial, hoje a gente vive a era do conhecimento. A ênfase era operacional, hoje a ênfase é estratégica. O tipo de trabalho era o que era visto, hoje é o trabalho intelectual, que a gente vê muito hoje para o pessoal que trabalha em casa, é influenciador e de uma certa forma gera ali muita mudança no mercado. A visão era da manutenção do status, hoje não, é a inovação. E o trabalho era isolado, hoje está totalmente participativo, ativo, proativo e dinâmico, ok? E aí a gente via, de uma certa forma, que a administração de RH ela é responsável pela provisão, ou seja, manutenção e desenvolvimento de quem? Das pessoas dentro da empresa. E é através da atuação dela que o ambiente interno e, teoricamente, consequentemente, depois externo, funciona dentro da condição de pessoas. Por quê? O ambiente interno são aqueles 6 subprocessos que eu mencionei anteriormente, vai ser visto em todo módulo, né, juntando 1 com 2, mas também o ambiente externo, que é pesquisar o mercado para ver quais são as práticas de salários e políticas de mercado, recrutamento, seleção e a própria legislação trabalhista, tá? Obviamente que podem ser aplicadas diretamente sobre essas pessoas diversas entrevistas, né, seleções e entre outras condições que vão acontecer pelo processo que é feito pela área de RH, tá? A área de RH, de uma certa forma, ela vai promover melhorias, promover saltos significativos na produtividade das pessoas dentro da organização. E aí, professor, mas quais são os objetivos, né, teoricamente do RH, né? A gente já falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa diferenciação, mas a gente sabe muito bem que esses objetivos são pautados para gerar eficiência e eficácia das pessoas. E aí a gente deve levar em consideração que os objetivos organizacionais são lucro, produtividade, crescimento, sustentabilidade. São objetivos esses que a organização busca. Mas existem os objetivos individuais, que é você a pessoa que quer melhores salários, melhores benefícios, a própria estabilidade, entre outros fatores que ela busca atingir, tá? Consequentemente, qual é o conceito, né, de gestão de pessoas, né? De uma certa forma, a gente sabe que a área de gestão de pessoas ela é muito sensível à predominância da cultura corporativa e à mentalidade da importância da pessoa. E a gente deve levar em consideração que existem vários aspectos que se modificam dentro dessa condição, que é a cultura, que é a arquitetura organizacional, que é o cargo, que é o mercado onde a empresa atua, que é o negócio da organização, a própria tecnologia, o estilo de gestão, ou seja, diversas finalidades que vão tornar aquela empresa muitas das vezes única dentro do seu contexto, tá? E aí o RH na estrutura organizacional, ele está dentro de uma empresa onde ele tem funções que podem ser centralizadas ou descentralizadas, né, de uma certa forma, quando você delega atividade para outra área, e de uma certa forma ela tem algumas políticas, essas que podem ser institucional, do nível hierárquico, intermediário ou até mesmo dentro de um contexto não decisorial, né, ou de assessoria, por exemplo. É mais ou menos relacionado àquele contexto que a gente já viu em níveis hierárquicos, onde eu tenho nível estratégico, tático e operacional, ok? O RH também é visto como responsabilidade, porque ele tem como responsabilidade definir os cargos, as responsabilidades, né, teoricamente, de dividir teoricamente as pessoas de acordo com as suas competências, as suas habilidades, as suas capacitações, para que elas possam assumir esses cargos e entender quais são os objetivos organizacionais e estar atrelados a eles para gerar eficiência, eficácia e, consequentemente, a efetividade organizacional, buscando atender os objetivos a qual se está pautado dentro dessa organização. E aí, pessoal, esse aí é o conteúdo da aula 2 de RH1,
tá? Lembra, na semana que vem já entra no primeiro subsistema e obviamente continua depois no módulo 2, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem visualizar lá no canal a aula 1 do módulo 1 e essa aula, tá? Não se inscreva, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um grande abraço para vocês e falou, tchau, tchau!